5 de novembro de 2021. Aeroporto de Uberlândia, Minas Gerais. Um bimotor King Air C-90 a decola, com 5 pessoas a bordo. O voo dura menos de 40 minutos. Nenhum dos 5 vai pousar com vida. O nome dela é Marília Mendonça, 26 anos, a cantora mais ouvida do Brasil. A mulher que encheu o Maracanã sozinha, que acumulou mais de 1 bilhão de streams num único mês, que tinha 335 músicas registradas, gerando royalties até o ano de 2092. Dentro daquele avião, além dela, estavam seu tio e assessor Abiciele Silveira, o produtor Henrique Bahia, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarciso Viana. 5 vidas, uma aeronave e uma linha de transmissão elétrica que, segundo o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Força Aérea Brasileira, não estava visível na linha de visão dos pilotos no momento do impacto. Isso não é fofoca, é poder. Porque o que veio depois da queda daquele avião não foi luto. Foi guerra. Guerra por 500 milhões de reais. Guerra por uma criança de 5 anos com diabetes. Guerra por um catálogo musical que vai render dinheiro por 7 décadas. E no meio disso tudo, segundo reportagens do Domingo Espetacular, do portal Metrópolis e da CNN Brasil, uma série de decisões tomadas nas primeiras horas depois da tragédia que até hoje levantam perguntas que ninguém respondeu de verdade. Guarda esse detalhe sobre as primeiras horas. Porque ele volta, e quando voltar, vai mudar tudo o que você pensava que sabia sobre essa história. Hoje você vai descobrir 4 coisas que a mídia brasileira não juntou num único lugar. Primeiro, o que os laudos dizem sobre o acidente e por que ninguém foi responsabilizado. Segundo, quem controla os 500 milhões de reais que Marília deixou e por que isso ainda não está resolvido. Terceiro, o que aconteceu com o seguro das outras vítimas, segundo denúncias que circularam em programas nacionais. O quarto, a guerra judicial pelo pequeno Léo, o filho dela, que segundo reportagens foi diagnosticado com diabetes logo depois da morte da mãe e ficou no centro de uma batalha de guarda que um juiz brasileiro precisou intervir para encerrar. Se você quer entender o lado que ninguém contou, ativa a notificação agora, porque esse canal não para aqui. Mas antes de tudo isso, você precisa entender uma coisa que a maioria das pessoas esqueceu. Marília Mendonça não era só uma cantora famosa, ela era uma máquina financeira viva. E quando essa máquina parou, muita gente ao redor dela teve que decidir, muito rápido, o que ia fazer com o que sobrou. Quem tomou essas decisões nas primeiras 24 horas? Com que autoridade? E por que algumas dessas decisões, segundo versões que circularam na imprensa brasileira, causaram uma fratura entre famílias que perderam entes queridos no mesmo acidente? Quem estava no controle quando o avião caiu? Por que a investigação criminal foi arquivada sem que nenhum sobrevivente fosse responsabilizado? Por que o filho dela mudou de casa no meio de um processo judicial em segredo de justiça? E por que, quase 4 anos depois, ainda há famílias pedindo revisão de acordos que, segundo elas, foram assinados sob pressão? Vamos do começo. Não do começo da fama, do começo de verdade. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, uma cidade de menos de 6 mil habitantes no interior de Goiás. Cresceu numa família evangélica, cantou na igreja antes de aprender a ler partitura e começou a compor músicas para outros artistas quando tinha 12 anos de idade. 12 anos. Enquanto a maioria das crianças estava preocupada com videogame, ela já estava escrevendo letras que viriam a ser gravadas por Wesley Safadão, por Jorge e Mateus, por Henrique e Juliano. Não era talento de criança prodígio, era trabalho, era necessidade. Segundo relatos de pessoas próximas que circularam em entrevistas ao longo dos anos, a família não tinha dinheiro, e Marília aprendeu cedo que a música era o único caminho que ela enxergava com clareza. E esse detalhe, esse começo sem rede de proteção, explica muita coisa sobre o que veio depois. Porque uma pessoa que constrói tudo do zero, sem padrinho, sem herança, sem sobrenome famoso, tende a criar ao redor de si um círculo muito fechado de confiança. E quando esse círculo entra em colapso, o estrago é proporcional ao quanto você dependia dele. Aos 16 anos, ela já morava em Goiânia tentando emplacar uma carreira solo. Sem contrato, sem gravadora, sem dinheiro garantido. Em 2014,
lançou seu primeiro trabalho como cantora. Em 2016, gravou ao vivo um álbum que tinha uma música chamada Infiel. Você conhece essa música? Todo o Brasil conhece. Mas o que pouca gente sabe é que Infiel não foi um hit imediato. Demorou semanas para explodir. E quando explodiu, explodiu de um jeito que a própria Marília não estava preparada para administrar. Segundo relatos de pessoas que trabalharam com ela nessa época, a velocidade com que a fama chegou foi avassaladora. E, em menos de 6 meses, ela passou de cantora sem contrato fixo para o nome mais buscado do sertanejo feminino no Brasil. E aqui é onde a história começa a ficar interessante. Porque fama rápida demais atrai pessoas rápidas demais. E Marília, criada na lógica de que você só pode confiar em quem está com você desde antes do dinheiro, cercou-se de família. O tio virou assessor, a mãe virou gestora emocional e presença constante. O núcleo era pequeno, fechado. E segundo versões que circularam depois da morte dela, extremamente protetor, às vezes de um jeito que gerava atritos com o lado profissional. Mas isso ainda não é o pior. Ainda não chegamos lá. Em 2019, Marília assumiu publicamente um relacionamento com Murilo Huff, cantor sertanejo, homem mais jovem, carreira em construção. A relação foi marcada, segundo relatos da própria Marília em entrevistas, por idas e vindas. Em dezembro de 2019, nasceu Léo. Em setembro de 2021, 2 meses antes do acidente, Marília anunciou publicamente o fim do relacionamento. 2 meses. Esse intervalo de tempo vai importar muito mais tarde, quando você entender o que estava sendo discutido judicialmente no momento em que o avião caiu. Porque Léo, o filho deles, vivia principalmente com a avó materna, Dona Ruth. Murilo Huff viajava fazendo shows. Marília também viajava fazendo shows. E a criança, segundo relatos públicos, ficava sob os cuidados de Dona Ruth em Goiânia. Isso era um fato estabelecido, conhecido, não disputado, até o avião cair. Quando Marília morreu, Léo tinha 1 ano e 11 meses. Ainda usava fralda. Ainda não falava frases completas. E segundo reportagem do portal Correio da Manhã, pouco depois da morte da mãe, o menino foi diagnosticado com diabetes tipo 1, uma condição que exige monitoramento constante, medicação diária e cuidado especializado. A vida dele, e que já tinha sido rasgada pela perda, ficou ainda mais frágil. E é esse menino, esse filho com diabetes, órfão de mãe, que vai virar o centro de uma disputa judicial que o Brasil acompanhou horrorizado. Guarda esse detalhe, porque ele volta com força total. Mas antes de chegar à guerra pela guarda, você precisa entender o tamanho do que estava em jogo financeiramente. Porque só aí você vai entender por que tudo que veio depois aconteceu do jeito que aconteceu. Segundo reportagem do portal Léo Dias, amplamente repercutida na imprensa brasileira, a herança de Marília Mendonça é avaliada em 500 milhões de reais. Não é um número redondo inventado para impressionar. É uma estimativa baseada no patrimônio intelectual dela. 335 músicas registradas, documentários em produção, contratos de imagem, direitos sobre gravações ao vivo e uma cadeia de royalties que, segundo essa mesma reportagem, vai até 2092, 70 anos de receita futura. Numa conta bancária que pertence a um menino de 5 anos que ainda não sabe o que é imposto de renda. E quem administra esse dinheiro enquanto Léo é menor de idade? Essa é a pergunta que nenhum veículo respondeu de forma direta e conclusiva. E o silêncio em torno dessa resposta é exatamente o que alimenta tudo que vem a seguir. Porque nos dias imediatamente após o acidente, segundo versões que circularam em diferentes programas de televisão e portais especializados, começaram a ser tomadas decisões sobre a herança, sobre os direitos musicais, sobre os contratos em andamento. Decisões rápidas, decisões que, segundo algumas das famílias envolvidas, não foram tomadas com todo mundo sentado na mesma mesa, em condições iguais. E aqui entra um detalhe que não quadra. O acidente aconteceu numa sexta-feira. Segundo denúncias que chegaram à imprensa brasileira e foram repercutidas pelo jornalista Ricardo Feltrin, em menos de 24 horas após o acidente, antes mesmo do velório, já havia movimentação em torno do seguro da aeronave. Não estamos dizendo que isso é crime, não estamos dizendo que foi ilegal.
Mas 24 horas depois de um avião cair e matar 5 pessoas, você esperaria que as famílias estivessem no hospital, no IML, abraçadas chorando, não negociando percentuais de seguro. O que exatamente aconteceu nessas primeiras 24 horas? Quem tomou a iniciativa de contatar quem? E por que as outras famílias, segundo seus próprios relatos públicos, sentiram que não tinham escolha a não ser aceitar o que foi proposto? Vamos aos fatos reportados. Segundo reportagem do Domingo Espetacular, exibida pela Record TV e repercutida por portais como Terra e Metrópolis, o seguro da aeronave cobria um valor total de 2 milhões de dólares americanos, com uma apólice de 200 mil dólares americanos por passageiro. 5 passageiros, 5 famílias. Matematicamente, uma divisão igualitária seria de 400 mil dólares americanos por família. Isso é o que a lógica sugere. Isso é o que algumas das famílias disseram que esperavam. O que aconteceu, segundo o pai de Henrique Bahia, o produtor que morreu no mesmo acidente, foi diferente. Segundo o depoimento dele, exibido no Domingo Espetacular e repercutido amplamente, a família de Marília teria proposto que 50% do valor total do seguro fosse destinado ao espólio dela, sob o argumento de que, e essa frase circulou em todos os portais brasileiros, a Marília era a mais importante de todos. As demais famílias teriam aceitado, segundo esse mesmo relato, não por concordar, mas por não ter condições de bancar um processo judicial longo contra uma família com advogados e recursos. A defesa de Dona Ruth, mãe de Marília, negou categoricamente essa versão. Em nota enviada ao portal Metrópolis, o advogado Robson Cunha afirmou que a divisão foi decidida em audiência judicial, com representantes de todas as partes presentes, e que o critério levado em conta foi a expectativa de vida e a capacidade de geração de renda de cada vítima. Segundo ele, todo o valor destinado à família de Marília foi direcionado à conta bancária de Léo, não à Dona Ruth. 2 versões. Uma audiência, um juiz, e famílias que, anos depois, ainda estavam pedindo revisão do acordo em programas de televisão. Qual das 2 versões é verdadeira? Não existe, até onde se pode verificar publicamente, uma resposta definitiva. E o silêncio é o que mais alimenta tudo isso. Continua em parte 3. Mas tem algo nessa história que vai além do seguro. Tem algo que vai além dos 500 milhões de reais. Tem algo que, quando você entender completamente, vai fazer o dinheiro parecer secundário. E esse algo tem 5 anos, tem diabetes e se chama Léo. Já vamos reconstituir a linha do tempo da guarda, porque ela tem detalhes que a maioria das coberturas jornalísticas jogou debaixo do tapete. Quando Marília morreu, em novembro de 2021, Léo ficou sob os cuidados de Dona Ruth em Goiânia. Murilo Huff, o pai, concordou com esse arranjo inicialmente, ao menos em público. Nos meses seguintes, a situação pareceu estável. Léo aparecia nas redes sociais da avó. Murilo Huff falava com carinho sobre a relação do filho com a família materna. Tudo parecia, do lado de fora, uma situação trágica, mas administrada com maturidade. Mas do lado de dentro, segundo reportagens do Correio da Manhã e do Portal Flash, havia tensão. Havia, segundo versões que circularam na imprensa portuguesa e brasileira, um processo judicial correndo em segredo de justiça. E em determinado momento, Murilo Huff decidiu pedir a guarda unilateral do filho. Não a guarda compartilhada que existia até então. A guarda total. E fez isso publicamente, através das redes sociais, dizendo ter motivos sérios que não podia revelar porque estavam sob segredo de justiça. Essa frase, "tenho motivos sérios que não posso revelar", é uma frase que você joga numa rede social e some, porque ela diz tudo sem dizer nada. Ela acusa sem acusar. Ela planta uma dúvida sem precisar provar. E o Brasil inteiro começou a especular. O que Murilo Huff sabia? O que estava acontecendo na casa de Dona Ruth que justificava pedir a guarda total de uma criança que estava sendo criada pela avó há quase 3 anos? A resposta que veio do judiciário foi devastadora para Dona Ruth. Segundo reportagem do Portal Flash e do Correio da Manhã, o juiz responsável pelo caso decidiu retirar a guarda de Dona Ruth e concedê-la a Murilo Huff. O fundamento, segundo essas mesmas reportagens, foi alienação parental.
O juiz teria entendido que Dona Ruth estava sistematicamente impedindo ou dificultando o contato de Léo com o pai. Em direito de família, alienação parental é uma das situações mais graves que um juiz pode reconhecer. Não é uma acusação leve, não é uma briga de ego, é uma conclusão judicial de que uma criança estava sendo usada como instrumento de poder num conflito entre adultos. E aqui é onde tudo se rompe, porque Dona Ruth, do lado dela, e sempre negou qualquer irregularidade. Seus advogados, em notas públicas, reafirmaram que ela sempre priorizou o bem-estar de Léo, que cuidou do menino com amor incondicional desde a morte de Marília, que a batalha judicial foi motivada por interesses que nada tinham a ver com o bem-estar da criança. Duas versões: um juiz que decidiu e uma criança que foi retirada da casa onde morava para viver com o pai. Você consegue imaginar o que é isso para um menino de 5 anos que já perdeu a mãe, que já tem diabetes, que já teve toda a sua estabilidade destruída uma vez e que agora muda de casa porque adultos não conseguiram resolver os problemas deles sem colocar ele no meio? Isso não é fofoca. É o que os documentos judiciais, segundo a imprensa brasileira e portuguesa, indicam que aconteceu. E tem mais um detalhe nessa história que quase ninguém conectou. Quando Murilo Huff pediu a guarda, ele também era alvo de críticas públicas. Havia quem dissesse que ele só queria a guarda por causa da herança, que um pai que ficava meses viajando em turnê de repente queria a guarda total de um filho com necessidades especiais de saúde parecia conveniente demais. Essa versão também circulou. Murilo Huff respondeu publicamente dizendo que a decisão foi tomada pelo bem maior de Léo e que a verdade prevaleceria quando o processo fosse concluído. 3 versões, 3 interesses, uma criança no meio e 500 milhões de reais no fundo de tudo. Continua em parte 4. Para entender por que o dinheiro de Marília virou campo de batalha tão rapidamente, você precisa entender como a indústria sertaneja funciona por dentro, porque não é o que parece do lado de fora. Do lado de fora, o sertanejo é festa, rodeio, amor, sofrência. Do lado de dentro, é uma indústria bilionária com contratos complexos, percentuais sobre tudo, e uma cadeia de pessoas que dependem financeiramente de cada artista no topo. Quando Marília estava viva e em atividade, ela era o centro gravitacional de uma estrutura que envolvia assessores, produtores, roadies, motoristas, cozinheiros, seguranças, advogados, contadores e uma gravadora que tinha contratos vigentes sobre parte da sua produção. Quando ela morreu, essa estrutura inteira ficou sem o centro, e cada pessoa nessa estrutura teve que, de um dia para o outro, descobrir o que ia acontecer com a parte dela. Segundo versões que circularam em diferentes veículos especializados em música sertaneja, havia contratos em andamento, shows já vendidos, datas no calendário, merchandising aprovado. Uma agenda que existia porque Marília existia e que de repente precisava ser cancelada, renegociada ou transferida. E cada cancelamento, cada renegociação envolve dinheiro. Envolve quem paga o quê para quem. E aqui entra um detalhe que não quadra. Segundo reportagens que circularam nos meses seguintes à morte de Marília, o catálogo musical dela, essas 335 músicas, continuou gerando receita de streaming em volumes significativos mesmo após a morte. Em alguns meses, segundo dados de plataformas divulgados na imprensa, o volume de streams chegou a superar o de artistas vivos e em atividade. A morte não desacelerou o consumo da música dela. Em certos aspectos, acelerou. E quem recebe esse dinheiro? Em que conta ele cai? Quem autoriza o uso da imagem dela em campanhas publicitárias que continuaram sendo veiculadas depois da morte? Quem assina os contratos dos documentários em produção sobre a vida dela? Essas perguntas não têm respostas públicas claras, e a ausência de respostas claras, num caso envolvendo R$500 milhão, não é acidental. Nunca é. Tem um padrão que se repete quando um artista muito rico morre jovem e de forma inesperada. O padrão é esse. Nas primeiras 72 horas, enquanto o país ainda está chorando, as pessoas com acesso aos contratos e às senhas bancárias estão trabalhando. Não por maldade necessariamente, por necessidade, porque o dinheiro não para de entrar só porque o artista morreu, e alguém tem que estar no controle.
No caso de Marília, segundo versões que não foram desmentidas publicamente, Dona Ruth assumiu de facto a gestão do espólio nos meses seguintes à morte da filha. Isso é compreensível. Ela era a mãe, era a pessoa mais próxima, era quem cuidava do neto. Mas também significa que uma pessoa, sem mandato judicial formal nos primeiros momentos, estava tomando decisões sobre um patrimônio de R$500 milhão. E é aqui que a história fica realmente escura. Porque, segundo as denúncias que chegaram à imprensa, algumas das decisões tomadas nesse período, especificamente em relação ao seguro e a certos acordos com terceiros, geraram conflitos que ainda não foram totalmente resolvidos. Famílias que perderam filhos no mesmo acidente dizem que foram pressionadas. Advogados que representaram algumas dessas famílias deram declarações a programas como O Domingo Espetacular, sugerindo que os acordos foram firmados de forma que as deixou em desvantagem. A defesa de Dona Ruth nega. O advogado Robson Cunha afirmou publicamente que tudo foi feito dentro da lei, com representação jurídica de todas as partes, em audiência judicial, que a divisão do seguro seguiu critérios técnicos, que as acusações fazem parte de uma campanha para prejudicar a imagem de Dona Ruth no processo de guarda. Duas versões. Nenhuma prova pública conclusiva de um lado ou do outro. E o silêncio que cobre tudo isso como uma lona pesada sobre um palco que ninguém quer desmontar. Ele continua em parte 5. Mas vamos falar do acidente em si, porque tem detalhes ali que nunca foram completamente resolvidos e que alimentam até hoje versões que circulam em grupos de fãs, em fóruns, em comentários de YouTube que chegam a centenas de milhares. O avião era um King Air C-90A, aeronave de pequeno porte, bimotor, usada normalmente para voos executivos de curta distância. A rota era Uberlândia-Caratinga, menos de 300 quilômetros. O voo não deveria durar mais de 40 minutos. Era um voo de rotina para uma artista que fazia esse tipo de deslocamento dezenas de vezes por ano. Segundo o relatório final do CENIPA, a Força Aérea Brasileira, divulgado em maio de 2023, a aeronave colidiu com cabos de alta tensão de uma linha de transmissão elétrica que estava abaixo da linha de visão dos pilotos no momento da aproximação. O relatório descartou falha mecânica. Apontou como fator contribuinte a avaliação inadequada dos pilotos em relação à rota escolhida. Os cabos, segundo o CENIPA, estavam dentro dos limites legais, abaixo dos 150 metros que exigiriam sinalização obrigatória e fora da zona de proteção do aeródromo de destino. Em outras palavras, tecnicamente, segundo a Força Aérea, ninguém descumpriu uma norma específica. Os cabos podiam estar onde estavam. Os pilotos escolheram uma rota que os colocou em risco. E os pilotos morreram no mesmo acidente, o que encerrou qualquer possibilidade de responsabilização criminal. A Polícia Civil de Minas Gerais chegou a uma conclusão ligeiramente diferente. Em outubro de 2023, o delegado Ivan Lopes Salles anunciou que as investigações apontavam para negligência e imprudência por parte da tripulação, com recomendação de indiciamento por homicídio culposo. Mas como os pilotos já estavam mortos, o processo foi arquivado por extinção de punibilidade. Resultado prático: ninguém foi responsabilizado. Nenhuma empresa foi multada de forma que chegasse ao conhecimento público. Nenhum órgão regulador anunciou mudanças de procedimento em função do acidente. 5 pessoas morreram. O Brasil ficou de luto por semanas, e do ponto de vista legal e regulatório, foi como se o acidente nunca tivesse acontecido. E aqui entra a pergunta que ninguém faz em voz alta. A empresa proprietária da aeronave, ou a empresa que vendeu o serviço de transporte aéreo para a equipe de Marília, foi responsabilizada de alguma forma? Segundo informações que circularam na imprensa, houve um seguro de $2 milhões americanos, que foi pago e que, como já discutimos, foi dividido de uma forma que deixou famílias inconformadas anos depois. Mas e a responsabilidade civil da empresa e os padrões de manutenção da aeronave? Essas perguntas ficaram sem resposta pública. E quando perguntas sobre acidentes fatais ficam sem resposta pública, o vácuo é preenchido por teorias. Sempre. As teorias circulam há quase 4 anos. A mais comum diz que havia negligência operacional no planejamento do voo, que a rota não foi adequadamente verificada em relação a obstáculos,
que houve pressão para cumprir uma agenda apertada de shows e que isso resultou numa decisão de pousar num aeródromo menor com menos infraestrutura. Essa teoria é plausível do ponto de vista operacional, segundo especialistas em aviação consultados por diferentes veículos, mas não é prova. A segunda teoria, mais circulada em grupos de fãs do que em veículos jornalísticos sérios, sugere que havia problemas na manutenção da aeronave que não foram detectados ou reportados. Não há evidências públicas que sustentem isso, e o relatório do CENIPA não apontou falha mecânica. Mas a teoria existe porque o vácuo de informação é fértil. A terceira versão, essa mais perturbadora, sugere que o acidente poderia ter sido evitado se a linha de transmissão elétrica tivesse sido sinalizada de forma mais visível e que a empresa responsável pela linha sabia dos riscos para a aviação de baixa altitude naquela região. Segundo versões que circularam em portais regionais de Minas Gerais, havia registros anteriores de aeronaves que haviam navegado muito próximo daquela linha. E não há confirmação oficial disso, mas a versão circulou. E o silêncio é o que mais alimenta tudo. Continua em parte 6. Agora você vai entender por que Marília Mendonça, mesmo morta há quase 4 anos, continua sendo o nome mais buscado do sertanejo brasileiro em diversas métricas de streaming e pesquisa. E por que esse fato, em vez de ser uma homenagem, se tornou um problema. Quando um artista morre e continua gerando receita, essa receita precisa ir para algum lugar. No caso de artistas com herdeiros menores de idade, como Léo, a lei brasileira exige que o patrimônio seja administrado por um representante legal até que o herdeiro atinja a maioridade. Esse representante responde legalmente pelo uso do dinheiro. Não pode usar para fins pessoais. Não pode tomar decisões que prejudiquem os interesses do menor. Está sujeito à prestação de contas judicial. Na teoria, o sistema funciona. Na prática, a fiscalização é imperfeita, os processos são lentos, e quando há 500 milhões de reais em jogo com royalties chegando mensalmente, o espaço para decisões questionáveis é enorme. Não estamos dizendo que houve irregularidades. Não há prova pública disso. Estamos dizendo que o sistema que deveria proteger Léo é o mesmo sistema que permitiu que a disputa pela guarda dele chegasse a um ponto onde um juiz precisou intervir por alienação parental. O mesmo sistema que permitiu que famílias de outras vítimas do acidente fossem a programas de televisão anos depois, dizendo que foram prejudicadas. Se o sistema funcionasse perfeitamente, essas histórias não precisariam ser contadas em programas de televisão. Precisariam ter sido resolvidas em cartório, em juízo, de forma silenciosa e justa. O fato de que chegaram à TV nacional significa que não foram. E tem um detalhe nessa história que quase ninguém notou. Nos meses que antecederam a morte de Marília, ela estava, segundo relatos de pessoas próximas, que circularam em diferentes veículos, num momento de transição. Havia rumores, nunca confirmados publicamente, de que ela estava pensando em renegociar alguns contratos, de que havia insatisfação com a forma como certas decisões financeiras eram tomadas, de que ela queria mais controle sobre sua própria carreira. Mas esses rumores nunca viraram notícia concreta, porque Marília nunca fez uma declaração pública explícita sobre isso. E 2 meses depois de anunciar o fim do relacionamento com Murilo Huff, ela estava morta. O que quer que ela estivesse planejando, mudou, ficou no avião. Existe, em toda a grande história de morte precoce de um artista rico, um momento em que você para e pergunta: o que teria mudado se ela tivesse sobrevivido? No caso de Marília, essa pergunta é particularmente incômoda, porque havia, segundo diversas fontes jornalísticas, movimentações em curso, decisões pendentes, conversas que não tinham terminado. Quais eram essas decisões? Quem estava envolvido? E por que, depois da morte dela, algumas das pessoas que estavam nessas conversas nunca falaram publicamente sobre elas? Não temos resposta. E essa é precisamente a resposta. Porque quando pessoas que estavam próximas de uma celebridade no momento de decisões importantes escolhem o silêncio depois da morte dessa celebridade, o silêncio diz alguma coisa. Pode dizer que estão respeitando a privacidade. Pode dizer que estão protegendo interesses legais. Pode dizer que há acordos de confidencialidade em vigor.
Ou pode dizer que há coisas que, se fossem ditas, mudariam a narrativa de forma irreversível. Não sabemos qual dessas opções se aplica aqui, ou ninguém sabe publicamente, e o silêncio é o que mais alimenta tudo. Continua em parte 7. Vamos falar sobre o legado. Não o legado emocional, o que Marília significou para as mulheres brasileiras, o feminejo, a sofrência transformada em empoderamento. Esse legado é real e está fora de discussão. Vamos falar do legado como produto, como ativo financeiro, como propriedade. Em maio de 2023, 18 meses após a morte dela, foi lançado um álbum póstumo chamado Decretos Reais. O álbum venceu o Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja. A música Leão, presente nesse álbum, foi a faixa mais ouvida do Brasil no primeiro semestre de 2023, segundo dados da Pro Música Brasil, divulgados pela CNN Brasil. Uma artista morta há mais de um ano, dominando o ranking de streaming de um país inteiro. Quem tomou a decisão de lançar esse álbum? Quem selecionou as músicas? Quem aprovou a ordem das faixas, a arte da capa, a estratégia de divulgação? Quem ficou com os royalties do Grammy? Essas perguntas têm respostas em algum contrato, em algum escritório de advocacia em Goiânia ou São Paulo. Mas essas respostas não são públicas, e num caso onde há 500 milhões de reais em jogo e um menor de idade como herdeiro principal, a falta de transparência pública não é só uma questão financeira, é uma questão de tutela. Léo vai completar 6 anos em 2025. Quando ele tiver 18 anos, em 2037, vai receber oficialmente o controle sobre um patrimônio que, com 12 anos de royalties acumulados, pode ser muito maior do que os 500 milhões de reais estimados hoje. Vai receber um catálogo musical, vai receber direitos de imagem, vai receber uma marca e vai ter que decidir o que fazer com tudo isso sem ter memória da mãe que construiu tudo. Esse é o detalhe mais perturbador de toda essa história. Não é o acidente, não é o seguro, não é a guarda. É o fato de que uma criança vai herdar um império que ela não vai entender. Construído por uma pessoa que ela mal conheceu, administrado por anos por adultos com interesses próprios, e vai ter que navegar tudo isso sozinha quando tiver 18 anos. E ninguém está falando sobre isso. Há um padrão que se repete em casos como esse. Michael Jackson deixou filhos menores e um patrimônio bilionário. O controle do espólio virou uma batalha que durou anos. Prince morreu sem testamento, e a disputa pela herança consumiu quase uma década nos tribunais. Amy Winehouse deixou um espólio modesto em comparação, mas a gestão dos direitos musicais gerou conflitos que ainda aparecem na imprensa britânica eventualmente. Marília Mendonça não deixou testamento. Morreu com 26 anos, uma idade em que a maioria das pessoas não pensa em testamento. E o vácuo deixado por essa ausência foi preenchido pela Lei Brasileira de Sucessões, pelos tribunais de família, ou aí por adultos com interesses que não são necessariamente os mesmos interesses de Léo. Não estamos dizendo que essas pessoas agiram de má fé. Não há prova pública disso. Estamos dizendo que quando não há um documento claro estabelecendo a vontade da pessoa que morreu, os que ficam preenchem o vácuo com a própria vontade. Sempre. É da natureza humana. E quando há R$500 milhão no vácuo, a natureza humana trabalha com mais intensidade. E então, tudo muda. E porque em julho de 2025, segundo reportagens do Portal Terra e da CNN Brasil, as famílias das outras vítimas do acidente voltaram à mídia pedindo revisão dos acordos do seguro. Quase 4 anos depois do acidente, quase 4 anos depois de terem assinado os papéis. A filha do piloto Geraldo Medeiros deu declarações ao Domingo Espetacular, dizendo que a divisão não foi justa. O amigo do produtor, Henrique Bahia, disse publicamente que Henrique não foi honrado como merecia. 4 anos de silêncio. E então, as vozes voltam. Por que agora? O que mudou em julho de 2025 que fez essas famílias decidir falar de novo? Será que tem relação com o processo de guarda de Léo que estava sendo finalizado exatamente nesse período? Será que tem relação com algo que saiu nos bastidores do inventário? Não sabemos. Publicamente, não há resposta. Mas o timing é o que é. Continua em parte 8. Você chegou até aqui.
E agora vou te dizer a coisa que nenhum portal, nenhum programa de televisão, nenhuma revista disse de forma direta e completa. Marília Mendonça foi usada, em vida, pelo sistema. Depois da morte, pelo espólio. Não necessariamente com má intenção. Não necessariamente com consciência, mas usada. Uma mulher que construiu tudo sozinha, desde Cristianópolis, sem padrinho, sem herança, sem nada além de talento e trabalho. Aí que no final virou um ativo financeiro administrado por outras pessoas enquanto seu filho cresce sem ela. Isso não é julgamento. É o que os fatos públicos, somados, indicam. A indústria sertaneja consumiu Marília enquanto ela estava viva. Agenda impossível. Shows em sequência. Viagens constantes. Um bimotor voando por Minas Gerais numa sexta-feira à tarde, porque havia um show marcado naquela noite, e cancelar show custa dinheiro, e cancela contratos, e desagrada patrocinadores. Ela não estava naquele avião por escolha pura, estava porque a máquina que ela alimentava precisava ser alimentada. E quando a máquina parou, quando o avião caiu e ela morreu, a máquina não parou junto, só trocou de piloto. E existe um detalhe que ficou guardado desde o início desse relato e que agora faz sentido completo. Aquelas primeiras 24 horas depois do acidente, a movimentação em torno do seguro antes do velório. Não é monstruosidade, é a lógica do dinheiro operando no vácuo da tragédia. Quando não há um testamento, quando não há um documento dizendo claramente, é assim que quero que as coisas sejam feitas, o dinheiro atrai as pessoas que estão mais próximas e mais preparadas para agir rápido. E as pessoas que estavam mais próximas e mais preparadas para agir rápido foram exatamente as que agiram. Léo vai crescer ouvindo versões. A versão da família materna, a versão do pai, a versão que a imprensa construiu, a versão que os documentários vão construir. Cada uma dessas versões vai ter um interesse por trás. E em algum momento, quando ele tiver idade suficiente para entender contratos e royalties e acordos judiciais, vai ter que decidir qual versão acredita. E vai ter que decidir o que faz com um patrimônio de R$500 bilhão que chegou até ele com sangue e lágrimas e batalhas judiciais embutidos em cada real. Isso não é fofoca. É o peso real de ser filho de Marília Mendonça. Tem 2 fios soltos nessa história que este canal vai continuar puxando. O primeiro é o inventário. O processo de inventário de Marília Mendonça, segundo informações que circularam na imprensa especializada, ainda não estava totalmente concluído anos após a morte dela. Inventários complexos, com múltiplos tipos de ativos, direitos intelectuais, imóveis, contratos em andamento, demoram. Mas quando demoram demais, em casos envolvendo herdeiros menores e patrimônios dessa magnitude, a demora em si levanta perguntas. O que está sendo resolvido? O que está sendo negociado? Quem está sentado nessa mesa? O segundo fio solto é a gravadora. Os contratos que Marília tinha com sua gravadora no momento da morte, os termos de renovação, os percentuais sobre o catálogo póstumo, a propriedade intelectual dos masters das gravações. Esses detalhes nunca foram tornados públicos de forma completa. E num mundo onde a briga pelos masters de artistas mortos já gerou batalhas judiciais milionárias nos Estados Unidos e na Europa, a ausência de informação pública sobre os masters de Marília Mendonça é um silêncio que vale muito dinheiro. Se você quer saber o que acontece quando esse silêncio for quebrado, fica aqui no canal. Porque a história de Marília não terminou com o avião. Terminou no papel. E o papel ainda está sendo escrito. Deixa o like se você acha que a história de Marília merece mais do que homenagens em novembro. Ativa a notificação. E comenta uma coisa. Você acha que Léo vai saber a verdade um dia?